Neste momento, eu quero chamar aqui à frente nosso diácono Joey. Aleluia, diácono auxiliar Joey, que está com a responsabilidade de trazer um alimento do céu para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha te conduzir nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu te pergunto, não tinha nada melhor para fazer hoje não do que estar aqui? Oh, glória, aleluia, palmas para Jesus, meus irmãos. Porque não sou eu, não é a casa de oração que está promovendo isso, são os céus que está promovendo esse momento para que haja uma reconciliação, para que haja um realinhamento entre nós e o mundo espiritual nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero de antemão agradecer a todos da Casa de Oração Nova Aliança pela oportunidade. Eu já havia recebido o convite antes de efetivamente me fazer membro oficial dessa casa. Então eu gostaria de reforçar os meus agradecimentos. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Agradecer a pessoa da pastora Lúcia, agradecer a todos os oficiais que hoje eu faço parte carinhosamente, amém? Que Deus seja louvado em todas as coisas. Bom, meus irmãos, eu prometo não me ater muito, né? Não me prolongar muito. Aleluia, eu confesso que eu estou nervoso. A pastora Lúcia perguntou, você está nervoso? Eu falei, nem um pouco. Nem um pouco. Depois a Noemi foi pegar um pouco d'água ali, quase que eu dou uma banda nela e falo, o que tu apontou comigo, Noemi? Mas que Deus seja louvado sobre todas as coisas. Estou muito contente de ver a família reunida, né? Porque a família de Cristo não é apenas a Casa de Oração Nova Aliança, são todos. O Ministério Anunciando a Salvação, o Ministério Anunciando a Salvação, o Ministério Profético Yahvé e as demais igrejas aqui representadas. Que Deus realmente nos abençoe. Amém? Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se não for pedir muito, meus irmãos, eu sei que nós já ficamos senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, é quase como uma ginástica, né? Mas se não for pedir muito, eu gostaria que você se colocasse de pé, para que nós pudéssemos fazer a leitura, fazer menção à palavra que não é minha, do Senhor, palavra que não foi inspirada do meu coração, mas sim do coração de Deus, amém? Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 24. São apenas 3 versículos. Que diz assim: E entrando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Meu Deus. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor continue tomando a frente, tomando a direção. Senhor Jesus, nós nos reunimos em Teu nome, te pedindo, ó Pai, que o Senhor possa falar com cada coração, que essa palavra, Jesus, possa nos confrontar, que esta palavra, Senhor, possa nos exortar, que esta palavra, Senhor, possa nos retificar, que essa palavra, Jesus, possa nos reestruturar, tão somente pelo poder do que ela representa, a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus onipotente, a palavra do Deus onisciente, a palavra do Deus que tudo fez com o som da sua voz.
pode, o Deus que tudo faz. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego agora cada vida, cada alma, cada espírito, incluindo a minha. Senhor, em nome de Jesus, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, prepara o nosso espírito, a nossa alma, para receber a tua palavra que não foi feita, Senhor, do meu coração, mas sim do seu, inspirada pelo teu Espírito. Que os lábios sejam os meus, mas que a voz, ó Deus, que a voz seja tua, que a voz seja tua, que a tua voz, ó Deus, possa alcançar onde eu não posso alcançar. Que a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, possa quebrar cadeias, possa quebrar grilhões, possa quebrar barreiras, possa destruir todo gigante, ó Deus, que se levanta contra nós, pelo poder do entendimento da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra, da tua palavra. Senhor, nivela o entendimento da tua igreja, que hoje não haja barreira, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor, sobre todas as coisas, quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que nos últimos dias, os oficiais, se quiserem sentar aqui, pastora Lúcia, eles podem sentar aqui também? Vocês que estão em pé, se quiserem sentar aqui, ó, senta aqui também, ó. Não é a casa de Deus. Pode sentar aqui na escada, coloca um banquinho aqui, fiquem à vontade. O texto que nós acabamos de ler, amém? É um texto que tem sido muito utilizado nos últimos tempos para justificar o ato do não congregar. Ato esse que iniciou entre os séculos 16 e 17 por um movimento chamado pietista. Um movimento que se deu mediante a diversas e inúmeras heresias que estavam acontecendo dentro das igrejas. O movimento pietista, o termo pietista, hoje nós podemos nos referir superficialmente, academicamente, aos desigrejados de hoje. E por que eu digo superficialmente? Porque o movimento pietista era gerado por pessoas maduras na fé, maduras no Evangelho, que identificavam o excesso de heresias, identificavam o excesso de contradições, identificavam o excesso de controvérsias não tratadas dentro das igrejas, e por isso eles saíam e se tornavam desigrejados. Porém, como eu mencionei, eram pessoas maduras na fé. Sendo assim, eles mantinham a sua retidão, eles mantinham o seu envolvimento com o Espírito Santo. Eles eram pessoas que se reuniam constantemente para ministrar a palavra uns sobre os outros. Eram pessoas que se mantinham em fidelidade com Deus. Eram pessoas que não se desviavam. Estavam sim longe do protocolo, estavam sim longe da religiosidade, mas não do Espírito Santo de Deus. Eles se reuniam para orar, eles se reuniam para testemunhar a vida, né, as vitórias, as lutas. Eles se reuniam justamente para interceder um pelas vidas dos outros. É como se hoje fossem as células. É exatamente isso, as células, ou seja, pessoas que por um momento estavam desigrejadas, mas tinham a sede de buscar, mantinham-se em retidão, mantinham-se em fidelidade, não com o homem, mas com a palavra de Deus. Aleluias! Desse movimento, esse que inclusive foi um movimento muito similar ao dos puritanos, embora um pouco divergente em sua essência, é que surgiram inclusive algumas igrejas, como por exemplo a igreja metodista, através do pastor John Wesley, os anabatistas, a própria igreja batista, que é uma igreja tradicional, surgiu destes movimentos. A igreja presbiteriana, através de John Knox. Esse movimento pietista, ele se originou através de um pastor luterano chamado Philip Jacob Spener,
que passou a identificar que após a reforma protestante, o evangelho passou a ser muito mais teórico do que prático. Ou seja, pregava-se o amor, mas não ministrava o amor. Pregava-se sobre as boas condutas, mas fora estavam completamente desalinhados com aquilo que se pregava dentro. Pregava-se sobre o amor ao próximo, mas sequer tinham respeito uns pelos outros. E justamente por esse motivo, ele se tornou por um momento um desigrejado, como muitos de nós. Muitos de nós em algum momento nos tornamos desigrejados, que significa sem igreja, que significa estar fora de uma igreja, fora de um corpo. Mas para a glória de Deus, hoje estamos aqui. Aleluias, hoje estamos aqui, reconhecendo o chamado que Deus tem em nós, reconhecendo o ministério que o Senhor confiou em nós. Já os desigrejados de hoje, como eu mencionei, que nós poderíamos referir a eles de maneira superficial, é um movimento completamente diferente dos pietistas. E por quê? Porque os desigrejados de hoje, eu não posso generalizar e dizer que são todos, mas a grande maioria diverge completamente do pietista. Por quê? Porque eles não possuem maturidade para se desvincularem da fé, para se desvincularem da igreja, para se desvincularem do tido como protocolo. Então aquele que tinha deixado de pecar, volta a pecar. Aquele que tinha deixado de adulterar, volta a adulterar. Aquele que tinha deixado de roubar, volta a roubar. Aquele que tinha deixado de mentir, volta a mentir. Por quê? Porque eles não se dão conta que não se desligaram apenas do protocolo, se desligaram também de Jesus. Aleluias! Se desligaram de Jesus. E quando nós vamos falar de Deus, quando nós vamos falar do chamado, quando nós vamos falar do ministério, eles batem no peito e dizem: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluias! E eu digo, é verdade. É verdade, é exatamente o que nós lemos aqui, sem tirar nem pôr. Estou falando mentira? Estou falando mentira? Só que texto sem contexto é pretexto para heresia. Não é verdade? Então bater no peito e dizer que de fato Deus não habita em templos feitos por mãos é verdade. Mas e aí? Cadê a atitude? Será que de fato entendeu o contexto onde esse versículo está inserido? O contexto desse texto, meus irmãos, é uma luta de Paulo, regido pelo Espírito Santo de Deus, contra a idolatria que estava acontecendo sobre o povo de Atenas. Paulo estava combatendo diretamente a idolatria que o povo ateniense tinha. Eles eram tão idólatras, eles necessitavam tanto de algo para adorar, que mesmo sem conhecer a forma do nosso Deus, que de fato nunca teve forma, eles simplesmente colocaram um altar e uma frase escrita: ao Deus desconhecido, para sanar a necessidade que eles tinham de idolatria. E Paulo, sendo maduro na fé, chega para combater. Combater por quê? Com a verdade através da palavra de Deus. Aleluias! É como se Paulo aqui estivesse de fato materializando o que está escrito em Oséias 4,6, que diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aleluias! E Paulo estava levando o conhecimento para aquele povo, porque através do conhecimento é que nós somos libertos. A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Paulo então chega para aquele povo e diz: olha, vindo aqui para o Areópago era uma região ao alto de um monte, onde se reuniam os anciões, alguns sábios, para discutirem algumas ações que estavam acontecendo na cidade. É como se fosse um tribunal ao céu aberto. Paulo recebeu o convite para ministrar a palavra ali, e no caminho Paulo identificou diversos altares. E ele chega para esse povo ateniense e fala: olha, vindo para cá, eu percebi vários altares e um que estava com a seguinte descrição: ao Deus desconhecido. Só que eu preciso dizer a vocês
que o Deus que vocês não conhecem é esse mesmo Deus que eu venho anunciar para vocês hoje. Esse mesmo Deus que vocês estão honrando, querendo honrar, sem conhecer, é esse que eu venho anunciar. E ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande, que ele não pode ser limitado. Aleluia, é uma casa de 4 paredes. Ele é tão grande, aleluia, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui era Paulo falando: a intenção de vocês é boa, é verdadeira, é genuína, mas o processo está completamente inadequado. E se o processo estiver inadequado, não adianta, Deus não recebe. Oh, aleluia! Deus não recebe. Muitos de nós, muitas das vezes, nós nos deixamos levar pela boa vontade, né? Ou seja, a pessoa tem uma boa intenção, só que entre a boa intenção e o processo, Deus fica com o processo. Por melhor que a pessoa seja, por mais belo que seja o seu sorriso, entre o seu sorriso, a sua boa vontade, a sua boa intenção e o processo, Deus opta pelo. E daí eu lembro em 2 Samuel 6, quando Davi com a sua comitiva estava levando a arca novamente para Jerusalém, e no meio do caminho, de repente, os bois tropeçam. Daí então Uzá, filho de Abinadab, toca na arca, e no momento que ele toca na arca, ele é fulminado na hora. Aleluia! E você pode me dizer, mas por que? A intenção não foi boa? Foi boa. A intenção não foi genuína? Foi genuína. A intenção não foi de coração? Foi, mas o processo inadequado. O processo inadequado. Aleluias! Se nós pudermos juntar a boa intenção com o processo, melhor ainda. Aí sim fica perfeito. Mas entre a boa intenção e o processo, opte sempre pelo processo. Não podemos esquecer o que aconteceu em Gênesis 16, onde Sarai, cheia de boas intenções, e as intenções eram verdadeiras. Ela queria dar um filho para Abraão, ela queria gerar um sucessor, ela queria gerar um herdeiro. Ela estava repleta de boas intenções. Só que aí ela corrompe o processo e coloca H no meio de um processo que não era o que Deus tinha prescrito. E é mais um exemplo de que a boa vontade, por melhor que ela seja, ela não substitui o processo. Não substitui o processo. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo aqui estava combatendo. Paulo estava dizendo: meus irmãos, a intenção é boa, mas Deus não habita em templos feitos de mãos de homens. E talvez hoje, para alguns, vocês possam perguntar: tá, Joey, Deus não habita em templos feitos de mãos de homens. E aonde é que Deus habita? Meu irmão, eu vou reforçar a informação que muitos de nós já sabemos. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nossos corações. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele passa a fazer morada em nós de maneira contínua. O que é muito bom e o que é muito ruim. Muito bom foi para isso que eu enviei tantos profetas, e o último sendo meu filho, para ser crucificado, para trazer a salvação. E hoje vocês me servirem como cativeiro. Foi para isso. Aleluias. Ainda no mesmo versículo, 1 Samuel 16:1, Deus fala para Samuel: Samuel, enche o teu chifre de azeite. Em algumas versões, enche o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé. E esse versículo é um versículo esclarecedor sobre a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque aqui ele está falando com Samuel na casa de Samuel, mas fala: vem para a casa de Jessé, porque eu já estou aqui te esperando. Aleluia, vem para a casa de Jessé, porque ao mesmo tempo que eu falo com você na tua casa, eu já estou na casa de Jessé te esperando. Então enche o teu chifre de
de azeite e vem. E você me pergunta, por que Deus já estava na casa de Jessé? Porque Deus já havia escolhido um novo templo. Deus já havia escolhido, aleluias, um novo santuário. Deus já havia escolhido uma nova morada. Aleluias! Deus já havia escolhido uma nova casa. O menino Davi. Aleluias! O menino Davi. Glória a Deus! E é incrível, para reforçar a questão do Espírito Santo de Deus não habitar em qualquer pessoa, em 1 Samuel 16:13, a gente vê, no momento em que Samuel unge o rei Davi, o Espírito Santo de Deus possui, o Espírito Santo de Deus toma Davi, reveste Davi, fazendo Davi a sua morada. E no versículo 14, Deus se retira de Saul. Por quê? Porque Saul tinha deixado de ser casa para ser cativeiro. E Deus falou: eu não vou mais habitar aqui, eu vou me retirar. E por isso ele escolheu Davi. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, de fato, ele se retirava. Eu lembro de Sansão em Juízes 16:20, quando Sansão se levanta para combater os filisteus por conta de uma emboscada que Dalila tinha preparado para ela. Ele levanta, mas o versículo diz: ele não tinha se dado conta que o Espírito já havia se retirado. O Espírito já havia se retirado. E hoje talvez você me pergunte: Joey, isso é tudo muito poético, mas eu quero ver hoje as pessoas brincando com o Evangelho, fazendo do púlpito algo comercial, vendendo Jesus, vendendo atos proféticos, vendendo milagres. O que você poderia me dizer sobre isso? Pessoas adulterando e ministrando louvor, pessoas roubando e pregando a palavra, pessoas mentindo, envolvidas em confusão e te dando a sua imagem para uma igreja. O que você me diz disso? E aí eu compartilho com vocês o que está escrito em Lamentações 3:22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor é a causa pelas quais nós não somos consumidos. Por isso nós vemos tantos erros, mas é a graça e a misericórdia de Deus que ainda tem reinado. Por isso você vê tantas controvérsias, mas é a graça e a misericórdia de Deus que tem reinado. Talvez você olhe para uma situação e você não entenda: poxa, mas aquela porta ainda está aberta, diante de tantos problemas, diante de tantas contradições, adultérios, roubos, falcatruas, mas é a graça e a misericórdia de Deus que estão reinando sobre aquele lugar. E é essa mesma graça, essa mesma misericórdia que está sobre nós nesta noite. Aleluia! E eu te pergunto, como você se vê hoje? Você se vê casa ou cativeiro? Todos nós passamos por um momento de cativeiro. Todos nós sonhamos ser casa, mas é inevitável. Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Era Paulo assumindo: eu gostaria de ser casa, mas muitas das vezes a minha carne me faz ser cativeiro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Casa ou cativeiro? Pergunta para o seu irmão do seu lado: o que você tem sido? Casa ou cativeiro? Casa ou cativeiro? O que você tem sido? Em obediência você é casa, em desobediência você é cativeiro. Honrando a Deus você é casa. Aleluia, desonrando você é cativeiro. Meu Deus! E é bem provável que algumas pessoas digam: eu sou casa, e louvado a Deus por isso. Mas eu preciso falar para você: aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia! Se você se acha casa, aleluia, toma cuidado. Abre o teu olho para que você não caia. Nada de bater no peito e dizer: eu sou casa, eu sou uma mansão, eu sou um 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem do prédio. Não, Deus não quer imagem, Deus quer simplicidade, Deus quer obediência, Deus quer retidão, Deus quer que nós andemos em retidão para verdadeiramente sermos chamados de casa de Deus.
tem aqueles que jogam com a verdade e falam: Joey, eu gostaria de ser casa, mas hoje eu estou me vendo na condição de cativeiro. Eu gostaria, hoje eu vim, nossa, o tema tem tudo a ver comigo, sou casa, e eu quero voltar a ser casa, só que eu tenho sido cativeiro. A natureza tem falado mais alto, os desejos têm falado mais alto, então eu tenho sido cativeiro. E eu torno a repetir: a palavra que confronta, que exorta, é a mesma palavra que conserta, que reedifica, que reestrutura e faz do cativeiro se tornar uma casa. Aleluia. Aleluia. E a gente vê isso claramente na vida de um grande profeta. Um profeta que foi chamado para profetizar a vida do Messias. Um profeta que tinha uma intimidade com Deus. Um profeta que recebeu grandes e inúmeras revelações de Deus. Um profeta que de fato tinha tudo para ser casa. Ele lidava com a casa, com a liturgia da casa, com a agenda da casa, com os rituais da casa. Porém ele se deu conta que ele não era mais casa, ele era cativeiro do Espírito Santo de Deus. E de quem eu estou falando? Do profeta Isaías, um dos profetas maiores que nós tivemos, aquele que sempre profetizou sobre a vinda do Messias. Se nós olharmos para o livro de Isaías, nós vamos ver praticamente todo o Novo Testamento, porque o livro de Isaías vai relatando passo a passo o nascimento, o sacrifício da cruz. Ou seja, nós vemos um grande profeta deixando de ser casa para ser cativeiro. Só que aí no capítulo 6 de Isaías, ele tem um encontro com Deus. Aleluias! E a partir daquele capítulo ele deixa de ser cativeiro e volta a ser casa. Deus dá uma visão para ele, a visão do trono. Isaías vê o trono do Senhor, e juntamente com o Senhor ele vê os querubins, que tinham 3 pares de asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e 2 asas faziam eles voarem. O que eles diziam? Eles diziam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, toda a terra, na casa de oração da aliança, no ministério anunciando a salvação, no ministério profético e a fé, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Isaías, então, diante daquela visão, ele acha que ele vai perecer, porque a visão é tão esplendorosa, a visão é tão grandiosa. Afinal ele está vendo o próprio Senhor assentado no trono, os querubins louvando, adorando a Deus. Ele fala: eu vou perecer. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo impuro. Aqui é Isaías dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou cativeiro. Até que Deus manda um serafim, aleluias, com uma brasa, e toca nos lábios de Isaías, aleluias, para purificar Isaías, aleluias, para restabelecer, para realinhar Isaías, falando: Isaías, hoje você volta para casa sendo casa. Hoje você veio aqui como cativeiro, mas você vai voltar como casa. Aleluia! E talvez, minha irmã, muitas pessoas aqui não tenham a sensibilidade de identificar o cenário que nós estamos vivendo exatamente agora. Se você olhar com seus olhos espirituais, você vai ver que o que está escrito em Isaías 6 é exatamente o que está acontecendo aqui agora. E o que é que está acontecendo? Nós, cativeiros, nós, homens falhos, estamos diante de uma grande revelação. E que revelação é essa? É a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus. Aleluia! E Deus, em graça e misericórdia, manda um
anjo. E o que significa a palavra anjo? Significa mensageiro. Quem é o mensageiro da noite? Eu, mas poderia ser o pastor Everton, como vai ser amanhã, poderia ser a pastora Lúcia, a pastora Simone, qualquer outro pastor. O mensageiro está trazendo a brasa viva, aleluia, que vai purificar as nossas vidas, aleluia, que hoje vai fazer de nós deixarmos de ser cativeiro para sermos casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, porque Deus é grandioso e Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós, aleluias. E eu gostaria que você que hoje ainda se vê cativeiro, que você abra o seu coração. Nós vamos orar por você, não precisa vir aqui à frente. Poxa, eu fico com vergonha, porque afinal, no meio de tantas casas, ser eu cativeiro, você meio que é ovelha negra. Não precisa vir aqui à frente. Aqui eu vou falar o famoso texto da Santa Ceia, né? Analise-se o homem a si mesmo. Eu não vim aqui como julgador, eu não vim aqui para apontar, eu não vim aqui para dizer, irmão, você precisa se consertar nisso, irmão, você precisa deixar isso ou aquilo. Não, cada um sabe dos seus erros, cada um sabe das suas limitações, mas hoje é a oportunidade que Deus está nos dando de nos consertarmos, de deixarmos de ser cativeiro para sermos casa do Senhor, a qual Ele tenha prazer em morar, a qual Ele tenha prazer em residir. Aleluia! A igreja fique de pé para a glória de Deus.